Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos aqui de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente que eu fiz um tempo atrás, que foi ranqueando uns chefes de Dark Souls. Hoje eu decidi fazer um vídeo ranqueando os jogos Souls-like, né? Então a gente vai falar um pouquinho dos jogos estilo Souls aqui, quais eu acho que são bons, quais eu acho que são medianos e quais que eu acho que são mais fracos. Decidi fazer esse tipo de vídeo porque não sei se dá pra perceber que no fundo tá ficando vazio aqui as coisas porque eu tô me mudando, né? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui que ele é um pouco mais tranquilo pra eu formular e editar, né? Pelo menos eu acho. E aí pra poder me adiantar nas coisas da mudança aqui. Enfim, nós vamos falar hoje sobre esses jogos, né? E uma das coisas que eu estou muito ansioso para me mudar, porque olha, são 2h10 da manhã que eu tô gravando esse vídeo e talvez vare o som de um bar aqui que fica tocando música alta em pleno domingo de madrugada. Então é isso, domingo para segunda, tá? Então, né, não vejo a hora de ter paz e silêncio para gravar as bagaças. Então vamos lá, né? Vamos ranquear aqui, lembrando, né, que isso aqui é um tipo de coisa muito pessoal. Então pode ser que os jogos aqui que eu estou ranqueando para você seja diferente, tá? Mas eu vou dar minha opinião aqui sobre esses joguinhos, tá? Então vamos lá. Eu não coloquei nenhum jogo Dark Souls aqui ou Sekiro porque nem Bloodborne, porque são da mesma empresa. Então eu não decidi não colocar eles aqui. Vou colocar só apenas jogos que não tem nada a ver com a From Software, tá? Primeiro aqui temos logo o Code Vein, um pouco complicado de decidir, né? Lembrando que é do melhor pro pior, né? Esse é o melhor e D é o pior, tá? Code Vein é um jogo, né, baseado em anime estilo Souls, que eu esperava um pouco mais. Ele é um jogo que não me interessou tanto os mapas do jogo, né? Alguns chefes são interessantes, mas em geral ele é um jogo bem mediano, tá? Então eu vou colocar ele aqui no C. Ele tá entre mediano meio pra baixo, assim, não foi o que eu esperava. Eu esperava um joguinho um pouco melhor. Então ele vai ficar aqui nessa categoria. Em seguida temos Hollow Knight. Eu nem ia, né, colocar Hollow Knight aqui, porque Hollow Knight é um jogo que eu vejo muita gente colocar como Souls-like, mas eu vejo ele como elementos de Souls, né? Porque, assim, ele é Metroidvania, mas tem aquele elemento assim, você falece, né, os inimigos voltam e você tem que pegar meio que sua alminha ali que fica ali, você tem que pegar de volta, né? Então tem esse elemento, mas não tem barra de estamina, essas coisas, mas eu coloquei aqui, tá? E Hollow Knight, né, não como um Souls, mas como um Metroidvania, ele é um jogo completo no geral, é um ótimo jogo. Então, cara, eu não posso dar menos que S, né, pro Hollow Knight, que cara, é fenomenal. Esse jogo aqui, se você ainda não jogou, é um dos melhores Metroidvanias talvez que você vai jogar na sua vida, tanto de trilha sonora, level design, inimigos, design das pessoas mesmo, o estilinho dele ali, dos insetos, lore, história. É um jogo muito completo. Eu acho que seria um pecado eu colocar ele menos que S aqui, tá? Lords of the Fallen. Lords of the Fallen é um jogo que alguns colocariam aqui no topo e outros colocariam lá embaixo. É um jogo que ele divide, ele é meio 8 ou 80. Muita gente acha ele lento pra caramba, né? E outros gostam. Eu particularmente considero ele um Souls-like A, tá? Muita gente vai achar que eu tô meio louco, mas eu gosto bastante de Lords of the Fallen. É porque, tipo, ele é um jogo muito lentão. O personagem é pesado, sabe? Eu, como sempre joguei muito de sets pesados em Dark Souls, Ravelzão, Rules, né? Eu me senti em casa jogando Lords of the Fallen. Eu achei a movimentação do jogo muito boa, né? O estilo ali de movimentação, esquiva. Tem uma física muito bem feita, sabe? Então o personagem se move bem pelo peso dele. Então eu gostei do jogo. E uma coisa que eu observo muito são movimentações em jogos Souls, né? Então eu coloco ele no A aqui, tá? Não chega a ser S, mas é um bom jogo. Mortal Shell. Mortal Shell, tipo, eu fico na dúvida. Eu colocaria entre esses dois aqui. Eu acho ele muito bom. Ele tem alguns defeitinhos, mas vou colocar ele no A, sabe por quê? Porque eu vou considerar ele como um jogo de uma equipe pequena indie. E para um jogo de uma equipe pequena indie, esse jogo faz um trabalho incrível. Também um jogo que dividiu um pouquinho, teve gente que não gostou, porque ele é mais lentão também, né? Só que ele tem umas mecânicas legais, que é o fato de você personagem virar pedra no meio da luta, isso dá uma abordagem diferente pro jogo, a movimentação, o combate, né, os inimigos, os chefes, eu gostei bastante, alguns cenários do jogo são muito bons, tá? É um joguinho aí que pro trabalho de uma equipe muito pequena, ele dá um show. Então eu acho que ele merece estar aqui, um Souls-like de respeito, que deu uma certa ali, né, impressionada na galera quando lançou, e eu gostei pra caramba. Nioh, cara,
S também, Nioh, é excelente. Além dele ser um jogo estilo Souls, ele tem o seu charme, ele tem a sua forma, né, de ser mais looter, de ter o seu estilo, ao mesmo tempo que ele bebe da fonte Souls. Então ele sabe inovar no meio Souls, né, de certa forma ele inova e faz um trabalho muito bem feito. Com o fato de, por exemplo, você gerenciar sua barra de estamina de uma forma um pouco diferente dos jogos Souls, né, você podendo recuperar ela com Ki e tal. Os drops, a forma que você joga, faz missões, ele se diferencia nisso do Souls, mas ele é um jogo completo. Os mapas são muito bons, tanto um quanto dois, tá? Que eu tô colocando os dois como um só. Os mapas são muito bons, os chefes são da hora, o jogo tem uma dificuldade muito boa, é um jogo gostoso pra você rejogar e rejogar se você quiser. Tem uma longevidade excelente, é um dos excelentes jogos Souls, tanto um quanto o 2, tá? Em seguida temos o The Surge, vou considerar também tanto um quanto o 2, dos mesmos criadores de Lords of the Fallen, mas pra mim ele é B, tá? O The Surge, ele tem as características de movimentação boas, tipo Lords of the Fallen, mas é aquilo, mano. Eu já comentei aqui que eu não aguento muito jogos modernos ou futuristas, né? E o The Surge, a pegada futurista dele não me prende tanto quanto um medieval, que seria Lords of the Fallen. Embora ele tenha mecânicas muito interessantes, como você atacar peças da armadura robótica de alguns inimigos e você ter partes mais fracas para você atacar a cabeça, tronco, né, pernas e braços. É bem legal essa mecânica do jogo, mas em geral eu prefiro Lords of the Fallen. Ele tem pouquinhos chefes, os chefes não me chamam tanta atenção, a grande maioria deles, né? A temática do jogo não me prende tanto, por isso que eu acho que ele fica aí, né, no meio ali. Seguido nós temos Death's Gambit. Death's Gambit é um joguinho que teve gente que gostou. Eu acho ele C, tá? O Death's Gambit, ele poderia ser mais. Eu acho que faltou muita coisa no lançamento. Eu não sei como que tá a questão de conteúdo hoje, porque eu joguei ele bem no lançamento e depois eu realmente não encostei mais no jogo. Se os desenvolvedores correram atrás para lançar mais coisa e tal, mas tinha coisa que sentia meio maçante no Death's Gambit, né? Tinha coisa que você sentia que tava faltando, precisava de um mais polimento, né, para deixar o joguinho mais redondinho. Eu senti que faltou isso. Não é um jogo ruim, mas também ele não é algo primoroso, assim. É um daqueles jogos, assim, que depois que você jogou vários Metroidvanias ou Souls-likes de plataforma, aí você pode pensar em pegar esse, porque tem muitos melhores que ele, tá? Então, basicamente é isso. Hellpoint. O Hellpoint eu preciso dar um adendo, tá? Eu não gostei de Hellpoint e eu dropei. Então, ele é um jogo aqui da lista, diferente dos outros, eu não zerei Hellpoint, tá? Eu vou colocar ele no D, mas com essa ressalva, tá? De que eu não zerei, mas eu não zerei porque o jogo não me prendeu. Também um Souls futurista, só que eu achei ele bem fraco. Ele não me deu nada de muito interessante, assim. A movimentação não me atraiu tanto, algo que eu prezo muito nesses jogos, né? Eu sei que também é uma desenvolvedora indie, mas ele ficou abaixo do esperado. Então, eu vou colocar ele no D, mas com essa ressalva que eu não consegui zerar. Então, né? Não tem 100% de propriedade para falar dele, mas pela experiência que eu tive, que eu joguei, que eu joguei a beta dele, eu joguei ele lá no alpha na época, né, e eu achei que ia melhorar alguma coisa, eu não tive esse sentimento quando ele lançou, tá? Então, é essa daí, ele tá no D pra mim. Ashen é um dos poucos Souls de mundo aberto que são bem legais, e Ashen, velho, é massa. Ashen, eu fico na dúvida, sabe, entre S e o A. Mas eu vou colocar ele no A. Ele é muito legal, sério. A movimentação é muito boa. O mundo aberto dele é interessante. Ele até te induz a explorar. Ele não tem muito detalhe. Eu achava que precisava de ter um pouco mais de detalhe, assim, de construções, áreas mais opcionais. Ele não tem muito disso. Ele tem coisas pra você achar no mapa espalhada, né? Mas ele não tem, tipo, dungeons que você encontra. A maioria que você encontra são as principais mesmo do jogo. Só que fora isso, ele é bom. Ele tem um estilo artístico diferente, mas ele é bem legal. Ele tem um combate bem feito. É um joguinho completo. É um joguinho que ficou um pouco esquecido. Eu acho que ele mereceria um pouco de atenção. Se eu não me engano, se você tem Xbox, ele tem no Game Pass, tem pro PC também. É um jogo bem legal. Se você procura um estilo Souls aí de mundo aberto, Ashen é uma ótima pedida, tá? E de sequência temos Remnant from the Ashes. Outro jogo que, cara, né, é um jogo que eu achava que não daria certo, que é um estilo Souls com armas, né, mas ele fez um trabalho muito bom. Ele merece A pra mim. Esse jogo fez um excelente trabalho
como estilo Souls, ele conseguiu fazer uma parada muito massa, tá? Ele mesclou um combate que você tem a distância, mas ao mesmo tempo você tem combate closer ranged, você tem que ficar esquivando e usando as mecânicas Souls. Os mapas dele são um pouco abertos, eles são interessantes, tá? Ele tem chefes muito da hora, é um jogo muito bem feito. Foi uma surpresa porque eu não apostava muito nesse jogo por causa de um outro jogo que tá aqui embaixo, talvez vocês já tenham visto, mas esse aqui ele fez dar certo. Salt and Sanctuary, eu acho que quem acompanha o canal já sabe que ele vai vir bem aqui no Szão, porque pra mim ele é o melhor jogo Souls-like e tipo, ele se tirar o fato de que ele é um Metroidvania, o resto todo ele é Souls-like, ele é o que muito se aproxima, da maioria dos Metroidvania que eu joguei, ele é o que mais se aproxima de Dark Souls, sabe? Porque os Metroidvania tem uma coisa ou outra, mas o Salt and Sanctuary ele faz uma das coisas que o Dark Souls faz muito bem, que é a variedade de armas, algumas magias, e o Salt and Sanctuary tem uma excelente variedade disso, ele tem muita variedade de armas e com movesets diferentes, armas apelonas, ele é simplesmente muito bom nisso. Há também, né, mapas, chefes muito bem interessantes e diferentes. É completo. É bem que vai lançar mais um, né? Eu fiquei bem feliz quando eles anunciaram, porque esse aqui realmente o Metroidvania Dark Souls legítimo, basicamente. Então é um do que eu recomendo muito você jogar, se você não jogou ainda. Tem review aqui no canal sobre, inclusive, tá? Então, excelente. E aqui nós temos o Immortal Unchained. Esse aqui, sem dúvidas, é no D. E esse aqui é o motivo de eu ter ficado aqui com o pé atrás na época do Remnant, porque esse também é um jogo estilo Souls que tinha a proposta de você usar armítias a longa distância também. Só que esse, diferente do Remnant, ele não soube fazer o dever de casa. Ficou desbalanceado, ficou ruim, e não era nem simplesmente só pelo fato do jogo ter ataque assim à distância, eles não souberem usar isso. É porque realmente as paradas eram meio desbalanceadas, sabe? O cenário era ruim, o cenário tinha vários negocinhos de armadilha no chão, espalhados de uma forma muito aleatória e que você simplesmente caía igual um tonto. Os inimigos eram meio desbalanceados, meio zoados, alguns chefes não funcionavam muito bem, eles não conseguiram fazer um bom balanceamento desse jogo. Os gráficos eram meio esquisitinhos. No geral, um jogo que não conseguiu fazer muito bem o dever de casa. E era uma inovação boa, né? Ele poderia ser perto de um Remnant, ele não conseguiu fazer isso, infelizmente, né? E aí ele ficou bem fraquinho. E por último nós temos o Necropolis. Eu joguei há muito tempo esse jogo, então se eu errar algumas coisas me perdoe. Eu trouxe até vídeo dele no canal, na época o canal era muito pequeno, né? Então faz muito tempo mesmo que eu joguei Necropolis. Coloco ele no C. Ele é um jogo Souls fraquinho, eu acho ele um pouco fraco, né? É um jogo que você explora a necrópole, você vai tipo descendo, você vai explorando, vai ficando mais difícil, tá? Mas no geral ele é um jogo que fica enjoativo depois de um tempo. Eu senti ele ficar bem enjoativo, repetitivo pra caramba, né? E acabou que ele não te prende tanto, você meio que se arrasta ali pra querer terminar ele e acaba não engatando, sabe? O Necrópolis eu achei ele bem fraquinho, tá? Então eu acho que ele fica aqui no C. Não chega a ser um D, mas ele fica aqui no C, tá? Então, basicamente, esse aqui são os jogos, né, Souls aqui, de acordo com o que eu acho, né? Sendo os piores dele, o Hellpoint, que eu não consegui terminar porque eu não gostei do jogo, né? O Immortal Unchained, que é bem desbalanceado. Aí aqui vem os marromeno, né, que é o Code Vein, Death's Gambit, Necropolis. Aqui vem o que tá entre o bom e o ruinzinho, que é o The Surge. E aqui vem os jogos que eu já considero bom, que é o Lord of the Fallen, Mortal Shell, Ashen, Remnant, que são excelentes, são muito bem feitos esses jogos, tá? E vem o Tyres, que são as obras-primas aí, que é o Salt and Sanctuary, Nioh e o Hollow Knight, tá? Se você quiser fazer o seu, eu vou lembrar que de tentar compartilhar o link, você pode criar o seu, se você quiser me mandar lá no Twitter ou no Instagram, né? Os links estão aí na descrição, então vocês podem me mandar lá se vocês quiserem fazer o próprio de vocês. Mas esse aqui é o meu. Se tivesse o The Key of Logos aqui, ó, colocaria ele no D também. Eu não gostei daquele jogo, nossa. Aquele jogo veio muito bugado, coitado. Enfim, né? Esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, pessoal. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui, um beijo no popô. É nóis. E fui!